Boa noite, Renê. Boa noite. Espero que a viagem tenha sido normal, beleza? Como foi chegar ao Rio de Janeiro, ver torcida colorada, eufórica, não no mesmo número, mas com a mesma euforia que vocês veem no Beira-Rio quando chegam para um jogo decisivo? E o que pode dizer para essa torcida, através dessa entrevista, sobre o pensamento do Inter para essa semifinal? O jogo de amanhã, na opinião de vocês, é um jogo a ser administrado para a decisão chegar no Beira-Rio? É um jogo para ser, quem sabe, uma decisão antecipada com o Inter tomando a frente no confronto? Como é que vocês pensaram? O que você pode dizer, pelo menos para nós, sobre estratégia para jogar contra esse Fluminense, que tem algumas características como a do Inter, muita experiência no time, tem jogadores jovens também? O que dá para dizer para a gente? Boa noite. Sobre a torcida, quando você vê o torcedor ali, como você falou, na euforia, você vê a paixão deles ali, isso nos motiva, nos deixa confiante, saber que eles estão confiando no nosso time, vieram nos apoiar, então acredito que é sempre bom ver a torcida nos recebendo assim, com essa paixão, com essa vontade de ganhar. E sobre o jogo, acredito que o primeiro jogo vai começar ali um pouco estudado. A gente sabe que o Fluminense é uma equipe que gosta muito de ficar com a bola, e a nossa equipe também, dois treinadores que não abrem mão do seu jeito de jogar. Então acredito que vai ser um jogo que vai começar um pouco estudado, mas com as duas equipes ali querendo o jogo, acredito que não vai ser jogo de um time só, deve ser um confronto equilibrado. Espero que a gente possa neutralizar os pontos fortes deles e fazer o nosso jogo e sair daqui com um bom resultado para o jogo da volta. Renê, boa noite. Eu queria te questionar a respeito do que muda no estilo de jogo do Internacional com o Hugo Malo jogando e com o Bustos jogando. Acho que por característica muda um pouco na parte defensiva. O Hugo é um cara que tem como característica ser um pouco mais defensivo, o Bustos é um cara mais ofensivo. Acredito que, independente de quem vai entrar, o nosso jogo não vai mudar muito, mas falando de um jogador para o outro, acredito que o que muda é a característica de cada um deles. Renê, muitas vezes tu jogou com o Maracanã a teu favor cheio, né? Amanhã joga contra. O quão forte é esse Maracanã com relação ao Beira-Rio na volta? Cara, sempre que você joga na sua casa com o estádio cheio, claro que se você tirar o bom proveito disso, ajuda bastante. Mas a gente sabe também que quando você joga com o estádio lotado, se você não fizer o que eles esperam, que é ir para cima, que as coisas dê certo, também pode virar contra. Já joguei com o Maracanã também a favor e contra. Sei que é um estádio que tem uma capacidade muito grande, vai ajudar na torcida deles ali em lotação. Mas acredito que nesse fato é equilibrado, pois quando for jogar também no Beira-Rio vai estar a casa cheia. Então vamos ver quem vai tirar mais proveito do seu mando. O Renê, falando de dentro de campo, aquilo que vocês trabalharam no CT, em termos de adversário, o que vocês veem com mais perigo e que vem do outro lado, em termos de qualidade do Fluminense? O que vocês trabalharam e o que mais preocupa? Acho que não é nem tão difícil estudar o time do Diniz, que é um time que joga assim sempre. É um treinador que tem uma característica muito forte de querer a posse de bola, de muitas das vezes jogar vários jogadores do lado da bola, sobrecarregar um pouco algum lado. Então é um time que no decorrer do tempo aí se equilibrou bastante. Acredito que tem tanta força pela direita como pela esquerda, jogadores de muita qualidade dos dois lados. Tem um centroavante que é muito perigoso. Então acredito que se a gente tiver que tomar cuidado com todo. Acho que o Fluminense joga muito bem coletivamente, então não dá para querer marcar só um jogador individual, porque é um time que joga muito coletivo, então a gente vai ter que fazer um trabalho muito bem coletivo para que a gente possa sair daqui com um resultado muito bom. Renê, boa noite. Quando a gente fala de Fluminense e Inter, dos elencos atuais, a gente vê muito equilíbrio, né? Afinal, são dois semifinalistas, não chegaram por acaso. Mas quando a gente fala sobre o Inter, a gente cita a experiência de muitos jogadores que chegaram agora. Você está há mais tempo, já foi campeão da Libertadores. Rocher chegou, Valência, caras que foram capitães.
Você acha que isso pode ser um diferencial do Inter em relação ao Fluminense neste jogo? E qual o papel de vocês nessa semana decisiva para muitos jogadores que daqui a pouco estão chegando numa primeira semifinal de Libertadores? Cara, eu confesso que eu estava até pensando um pouco na viagem sobre as duas equipes. Acredito que é um confronto que está bem equilibrado. Jogadores de muita qualidade dos dois lados, jogadores vitoriosos. Tecnicamente acima da média a maioria deles, como você falou, jogadores experientes. Mas acredito que do lado de lá também tem jogadores com muita experiência, jogadores campeões também. Tem o Ganso, Felipe Melo, Fábio, tem o André e o Nino que vem de ótimas temporadas, já estão indo para a seleção, jogadores de alto nível. Então tem um cara lá na frente que é matador, que tem cheiro de gol, então é uma equipe bastante perigosa. Acredito que do nosso lado também temos isso. Temos um atacante também muito perigoso, jogadores tecnicamente também acima da média. Acredito que vai definir ali quem vai sair melhor no jogo vai ser quem fizer o trabalho coletivo melhor, que acredito que isso é o que vai pesar no final do jogo. René, boa noite. Tu já falou da diferença do Mário pro Bustos, mas eu queria saber o que muda para ti, porque com o Bustos muitas vezes tu fica um pouco mais preso para liberar pelo outro lado. Com o Malhos pode mudar um pouco? Fica até ruim de falar sobre isso, mas o que pode acontecer com a entrada do Hugo, se isso for acontecer, é que a gente deve revezar um pouco mais, né? Então acredito que vai balancear mais um pouco o jogo. E quando o Bucho joga até por característica, geralmente ele passa mais, eu fico mais. Mas a gente muda meu posicionamento ali de acordo com o jogo. Vamos ver aí até amanhã o que é que o Tchatcho tem para nos passar. E vamos ver lá na hora do jogo também, depende de cada jogo, de como começa o jogo. Se vai ter mais espaço para mim, se vai ter mais espaço para o Busto ou para o Hugo. Acredito que o jogo é que vai ditar se eu vou precisar atacar mais ou se vai ser o lado direito. Pois é, você passou aí a respeito do que o Kudê ainda vai passar para vocês, né, René? Muita gente entende que o estilo de jogo, de marcação do Kudê, como é que eu posso colocar, encaixa com o estilo de jogo do Fluminense. Até quando estava a discussão que era Fluminense ou Olímpia, que o Fluminense seria melhor que o Inter, porque o estilo de marcação do Inter pode encaixar no Fluminense. Você entende que é por aí também? Você acha que o estilo que o Inter joga hoje com o Kudê pode encaixar no estilo de jogo do Fluminense, aquela marcação mais alta, e isso pode dificultar a vida do adversário? Cara, eu posso falar meu pensamento. Meu pensamento é que para jogar contra o Fluminense você tem que sim encaixar a marcação, às vezes você tem que pegar muito lá em cima, porque é um time que se você ficar acuado, eles te colocam dentro do gol. Aconteceu isso no jogo pelo Brasileiro, ficamos um pouco recuados, eles conseguiram nos empurrar para trás e nos dificultou bastante. Então acredito que uma das estratégias para jogar contra o time do Diniz é pressionar em cima e tentar forçar eles a errar ali na saída de bola. Mas também não quer dizer que isso vai ser efetivo, né? Porque eles também têm muita qualidade e estão acostumados a sair sob pressão. Então, o que eu posso te falar é sobre o que eu penso, mas sobre a estratégia do jogo que vamos usar amanhã, infelizmente eu não posso falar, mas acredito que é mais ou menos por isso aí, encaixa bem assim o jogo de um treinador com o outro, mas a gente sabe que lá dentro de campo não é no papel que encaixa assim fácil, vamos ter que fazer mais do que vocês falaram aí para que nosso jogo possa encaixar com o deles. A gente tem escutado, René, algumas coletivas já por parte do Kudê, também com alguns jogadores que confirmam essa situação e esse mesmo sentimento, e o Kudê usa um termo bastante conhecido na Argentina que é la ilusión. Como que é essa conversa no dia a dia dos jogadores também de ter, quem sabe, essa ilusão em relação a essa Libertadores? São 3 jogos de uma possível conquista, algo que o Inter estava batendo na trave para chegar entre os principais clubes da América também. Como que vocês estão tratando esse apoio? E a gente viu aí na chegada de vocês aqui no Rio de Janeiro, lá no Beira-Rio, sabendo que falta ainda pouco, mas grande parte já passou e a cada fase isso vem ficando mais forte. Cara, quando você entra numa competição pela uma equipe da grandeza do Internacional, você pensa sempre no título, mas claro que quando você vai passando de fase, né, você falou, a ilusão vai aumentando.
E a gente foi sentindo isso durante o campeonato, né? Foi passando de fase. Então, fazendo bons jogos, isso vai dando confiança. Mas a gente sabe que tá perto e ao mesmo tempo tá longe, né? Temos pela frente aí um clube que tem uma grandeza também muito grande, tem um time muito forte. Então, a gente vai ter que fazer o nosso melhor de novo, se a gente quiser chegar nessa final. E quando chegar na final também vai ter que fazer melhor de novo. Então, o que a gente pode fazer agora é pensar no Fluminense, fazer o nosso melhor. E acredito que passando pelo Fluminense aí a gente sim pode pensar no título, mas o nosso foco agora é passar pelo Fluminense e isso vai nos custar muito trabalho. René, tudo bem? Eu queria falar contigo a respeito de tempo, de montagem de estratégia. Desde que o Inter ganhou do Bolívar 2-0, acredito que o Cudê já esteja pensando como enfrentar o Fluminense, como encaixar o estilo de jogo no time do Diniz, porque o Inter já sabia o seu adversário. De lá para cá já se passaram cerca de um mês, em que teve inclusive uma data FIFA durante esse período, onde se pôde focar apenas em treinamentos, em evolução do time do ponto de vista estratégico. De que maneira o Inter tem uma vantagem nisso em relação, por exemplo, ao Fluminense, que perdeu seu treinador durante a data FIFA para treinar a seleção brasileira, e o Cudê, no CT Parque Gigante, trabalhando todo dia isso? E desde quando vocês sabem, por exemplo, a estratégia, o time titular, há quanto tempo que o Cudê está batendo nessa tecla do jogo contra o Fluminense? Como você falou, olhando por esse lado aí, nós temos essa vantagem, mas se você olhar pelo outro lado aí, o fato do Diniz estar mais tempo na frente do Fluminense é uma vantagem para eles. Acredito que a gente teve esse tempo parado aí, mas foi mais para aprender e para implementar as ideias do nosso treinador, que era recém-contratado. Então, acredito que a gente não levou vantagem nesse aspecto aí sobre a equipe do Fluminense, mas claro que serviu para a gente trabalhar, melhorar, evoluir na tática e nos pensamentos do nosso treinador. E acredito que isso aí também não vai influenciar muito esse fato do Diniz ter desfalcado um pouco o Fluminense. É uma equipe que ele já domina, já conhece os jogadores, já joga há bastante tempo juntos. Acredito que nesse fato aí não vai afetar nem para um lado nem para o outro o jogo de amanhã. Desde quando vocês estão trabalhando com o Fluminense? Na verdade, nós começamos a trabalhar pensando no Fluminense essa última semana, né? Mas claro que o treinador deveria pensar há bastante tempo, até por nosso momento no Brasileiro não ser tão bom. A gente não tinha esse tempo para estar focado totalmente no Fluminense, mas é claro que o treinador, a comissão, estava olhando sim a equipe do Fluminense e a gente estava trabalhando jogo a jogo. Nessa última semana foi que começamos sim a trabalhar pensando no Fluminense, especialmente nos últimos 3-4 dias. René, a gente costuma fazer, em véspera de grandes jogos, assim, a gente imprensa nacional, vamos dizer assim, a gente vê também fora do país, uma brincadeira, assim, de quem é melhor, sabe, o mano a mano. Sacanagem. Pois é, exatamente isso. Provavelmente seja o único jogador do futebol brasileiro que a gente olha, pô, é o Marcelo. O que dá Mas aí até eu votaria nele, aí eu tenho sacanagem. O que dá pra dizer desse jogador, no mano a mano? Não vou obviamente pedir isso, mas talvez seja o único que supere no futebol brasileiro hoje. Mas o que dá pra dizer do Marcelo, que talvez seja um dos mais importantes laterais esquerdos da história do futebol? Cara, o mano a mano nesse duelo até que eu acho que é bem parelho, mas até chegar ali na lateral, tecnicamente, não tem discussão. O Marcelo, para mim, tecnicamente, foi o melhor que eu já vi jogar. Não sei vocês que são mais velhos, né? Mas... Então, tipo assim, um cara que... Cara, eu vi esse cara jogando desde quando eu sou lateral, que eu vejo esse cara jogando. Claro que eu tenho um estilo um pouco diferente do dele, né? Eu sou um cara mais defensivo, mas... Ele jogou no meu Real Madrid ali, me deu muita alegria. É um cara que, tecnicamente, é absurdo. O cara que também é campeão. Claro que deve ser também um líder. É um cara que está acostumado a jogar com os melhores. Então, aonde esses jogadores chegam, eu sei que eles elevam o nível. Eu joguei com alguns jogadores desse tipo lá no Flamengo e eu vi o quanto eles agregam no dia a dia. Então, é um cara que deve ter mudado muito a mentalidade dos jogadores também do Fluminense. Então, um cara que não tem nem o que falar dele, para mim, é o melhor que eu vi até hoje, tecnicamente, na posição. Aqui. Dentro dessas estratégias que o Eduardo Cudê colocou para vocês, que você não vai, obviamente,
explanar para nós aqui, tem 3 jogadores que estão pendurados com o 3º cartão amarelo, que é o Mercado, o Alan Patrick e o Arangues. Há uma preocupação com esse cartão amarelo, porque eles podem ficar de fora do jogo da próxima semana. O Kudê orientou alguma coisa, falou alguma coisa sobre isso? Cara, ele nem falou. Acredito que nessa hora é até bom não falar, porque um jogo desse nível, acho que quanto mais você lembrar que não tem esses 2 cartões, melhor. Que é um jogo que você não pode hesitar em fazer uma falta, em parar uma jogada. Então, eu acho que ele não comentou, se eu não me engano, eu tenho certeza que ele não comentou, pelo menos em grupo, sobre isso. É claro que quem está pendurado sabe disso, mas acho que tem pendurado também dos 2 lados. Eu vi que também lá também tem, então é da nossa profissão. A gente está acostumado a jogar, às vezes começa o jogo, tomar um amarelo logo no começo e jogar pendurado, então são jogadores experientes, então jogadores que já têm uma certa rodagem no futebol. Espero que eles consigam se sair bem com esses amarelos aí, que não possa tomar o 3º, porque claro que vai ser um grande desfalque pro segundo jogo. Renê, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vocês têm uma comissão técnica argentina, tem jogadores argentinos, companheiros e uruguaios, e esses atletas ali do sul do continente, eles têm uma predileção por Copas. E eles até têm um jeito diferente de encarar a Copa, desses jogos de mata-mata. E por vezes eu vi, desde que o Kudê chegou, algumas nuances de times de Copa do Inter, né? Uma pegada diferente, uma estratégia, por exemplo, lá na Bolívia, né? Bem pensada, um jogo que foi amorcegado, vocês conseguiram um resultado bom lá. Tu sente essa influência desse estilo argentino no time, e se isso de repente pode ser uma coisa fundamental para vocês para sair vivo aqui do Maracanã? Acho que ajuda sim. Eles têm acho que é nem o Faro por Copa, eles têm um estilo, parece que casa melhor em Copas, principalmente a Libertadores, que é um jogo mais disputado, é um jogo duro, um jogo que não tem tantas faltas como no Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o estilo de jogo deles, dos argentinos, dos uruguaios, são mais parecidos com a Libertadores do que nós brasileiros. Nós mais técnica, menos porrada. Então, acredito que tem sim uma certa diferença. Isso tem ajudado bastante nós na Libertadores depois da chegada deles, jogadores experientes que estão acostumados a esse tipo de jogo. E acredito que isso possa contar sim, apesar do outro lado também ter jogadores ali que também que conhecem bem, mas se fosse por conhecer e por saber jogar a Copa, a gente teria sim uma vantagem, mas acredito que dentro das 4 linhas ali não tem essa de experiência ali. Se não conseguimos neutralizar os pontos fortes do Fluminense, vamos sofrer, e se ele não conseguir também, eles vão sofrer. Então vai ser ali no palmo a palmo e que vença o melhor. Aqui, boa noite. A torcida está se fazendo presente dentro de casa, fora de casa. Foi feito uma vaquinha para se adquirir R$600 mil, fogos de artifício, enfim. Qual é o recado que isso passa para o jogador que está dentro de campo, e qual é a motivação? Traz uma motivação a mais isso? Sempre traz, né? Quando você tem um torcedor do seu lado apoiando, fazendo o possível e o impossível para estar acompanhando a equipe, para estar apoiando, isso, claro que afeta sim, nos deixa com mais gana, com mais vontade de fazer o nosso melhor para que todos possam sair felizes no final. Espero que a gente possa retribuir esse carinho aí, esse esforço da torcida dentro de campo, e que a gente possa fazer 2 grandes jogos aí, que a gente possa sair vitorioso, que é o que eles esperam da gente.